Você pode sentar. No mês de novembro, igreja, nós vamos revisitar passagens bíblicas e não quaisquer passagens bíblicas. Aliás, isso é um erro falar porque é a palavra de Deus, né? Mas eu queria dizer que nós vamos revisitar passagens muito conhecidas da Bíblia. A Bíblia, ela resiste ao tempo. A Bíblia, ela é atemporal. E a sua palavra nunca, a palavra de Deus nunca se esgota. Há diversas passagens que a gente corre o risco de achar que nós já entendemos tudo que tinha para entender daquele texto. É um erro, igreja, é um erro. Sempre há algo novo para a gente aprender, para a gente olhar na palavra de Deus. Muitas das histórias que nós vamos ver no mês de novembro são histórias que foram contadas para nós na classe Cordeirinho de Cristo. Na classe que você participou, no momento de escola dominical, em diversas pregações, você que há muito tempo frequenta uma igreja, ou não, mas muito provavelmente, histórias como o Mar Vermelho, Davi e Golias, Jonas na boca de um peixe e tantas outras passagens, histórias, são muito conhecidas de nós. E nessa série nós vamos redescobrir a beleza e o poder transformador destas passagens. Nós vamos olhar para essas histórias impactantes da Bíblia e vamos redescobri-las, redescobrir a sua beleza, sua profundidade, redescobrir o poder de Deus. E hoje eu quero te convidar, nessa nova série de mensagens, clássicos da Bíblia, eu quero te convidar a olhar para o Mar Vermelho. Nós vamos continuar lendo Êxodo capítulo 14, e a gente vai agora do versículo 21 até o versículo 26. Êxodo capítulo 14, versículo 21 ao 26. A gente leu agora do versículo 1 ao 8º, agora a gente vai um pouquinho mais para frente, versículo 21 a 26. Acharam aí? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Até aqui, igreja. Amada igreja, acho que é importante a gente recapitular, mesmo que brevemente, a história de Moisés. Ali no capítulo 2 de Êxodo, a gente vê seu nascimento. A gente vê que Moisés nasceu num tempo de opressão.
Havia uma ordem para matar meninos hebreus e Moisés não ia escapar disso. Ele foi escondido, depois ele é colocado num cesto e lançado no Nilo. Pouco para frente ali, a filha de Faraó, ela encontra o menino, ela tem compaixão e ela adota. Assim, Moisés vai crescer como príncipe do Egito. Ele vai crescer como um hebreu que é cuidado dentro do palácio. O tempo passa, ele se torna adulto. E com o tempo, Moisés começa a ser sensível. Moisés começa a perceber a dor do seu povo. E ali, num confronto, ele mata um egípcio. Porque esse egípcio estava ali maltratando um hebreu, ele mata e ele foge. Ele foge ali para o deserto de Midian, e ali no deserto, e ali nessa nova vida, Moisés ele é lapidado para exercer o seu ministério, o seu chamado. No capítulo 2 ainda, a gente vê o seu casamento. Ali no deserto, junto a um poço, Moisés ajuda algumas mulheres que estão sendo maltratadas ali por pessoas daquela região. E essas mulheres eram filhas de Jetro. Jetro que era sacerdote lá em Midian. E ali, como um gesto de gratidão, Jetro acolhe Moisés. Moisés encontra ali um lar, uma família, onde ele descansa, onde ele tem um novo começo. Ali ele vai casar com uma das filhas de Jetro, a Zípora. E um dia desses, cuidando do rebanho do seu sogro, Moisés tem a grande visão. Moisés vê uma sarça que queimava, mas que não era consumida por esse fogo. E aí, ele vai fazer o que qualquer um de nós faria. Vai lá mais perto para ver o que é que está acontecendo, né? E aí, quando ele se aproxima, Deus fala com ele. Moisés, Moisés. E ali, igreja, na presença de Deus, diante de Deus, Deus revela o seu plano para libertar o povo de Israel ali para Moisés. Moisés ele é chamado para ser um instrumento de libertação. E como a gente vê ali no texto, Moisés vai resistir, Moisés vai se achar incapaz, mas Deus garante para ele: eu serei contigo. Eu serei contigo, Moisés. E Moisés, então, é um instrumento do Senhor para mudar a história dessa nação. Moisés vai retornar para o Egito, vai voltar com sua família. Ele se encontra com seu irmão Arão. Ele se reúne com os líderes de Israel. Depois, Moisés e Arão vão até Faraó, eles têm um primeiro encontro, mas ali as negociações elas não avançam, não tem ali um senso. E aliás, a partir dali, o Faraó começa a aumentar a opressão sobre os hebreus. No capítulo 7 ao 12, a gente tem as 10 pragas. A água que vira sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, pestes nos animais, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. E a cada praga, a cada movimento de Deus, o coração do Faraó se endurecia. Eu gosto muito na Bíblia que traz esse termo do coração de Faraó, um coração endurecido. Até que no final, Faraó cede. Capítulo 12, capítulo 13, a gente vê a libertação do povo. E aí Moisés vai conduzir o povo para fora do Egito. A promessa está se cumprindo.
E Moisés está conduzindo o povo hebreu para fora do Egito. Mas ali, Faraó muda de ideia. E ele decide novamente perseguir. E aí a gente chega aqui no capítulo 14. E ali no início do capítulo 14, no versículo 4, Deus diz: eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei, o seu exército, mostrando assim o meu poder, mostrando o poder de Deus. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. No versículo 6, no versículo 7 que a gente leu, a gente vê aqui Faraó com sangue nos olhos. Louco, nervoso, bravo, querendo se vingar, querendo vir com todo o seu ódio, com toda a sua maldade. Ele sai com seus carros de guerra, ele sai com os exércitos, ele vai com os melhores homens, ele vai com seus oficiais. E o versículo 9 diz que eles alcançaram o povo. Versículo 9. Os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho. No versículo 10 até o versículo 14, a gente vê o povo em pânico. O povo está em pânico e o povo começa ali agora a pressionar Moisés. Moisés, é tudo culpa sua. A gente poderia morrer de tanto trabalhar. Poderíamos continuar vendo a opressão dos egípcios sobre nós, sobre nossa família. Poderíamos continuar sendo explorados, mas não morrer nessas condições, Moisés. Assim é a fala do povo ali do versículo 10 ao 14. O povo desesperado e pressionando Moisés. E isso não vai ser a última vez que o povo vai fazer, o que o povo vai ter este comportamento e esta relação com Moisés. Há um mal, igreja, que nasce no coração das pessoas. Há um mal que aperta o coração das pessoas. Há toda uma situação que parece fazer com que as pessoas achem que seu estado anterior era algo bem melhor. Esse papo de ter me tornado cristão não foi uma boa escolha, porque antes, quando eu não era cristão, as coisas eram muito melhores, as coisas eram muito diferentes. Antes desse papo de eu entregar a minha vida a Jesus, nossa, as coisas caminhavam de uma forma, agora caminham de outra. Acho que é melhor eu sair dessa. Nada mais é do que o comportamento do povo aqui. O povo falando que era bom ficar sendo oprimido. E a fala dessas pessoas no tempo atual é essa. Bom era quando eu era do mundo. Bom era quando eu era oprimido por um poder que eu nem sabia que ele existia. Há esse comportamento, há esse sentimento no coração das pessoas. Bom era antes. Minha vida era melhor antes. E agora minha vida é outra. Ou seja, falando besteira. Quando a coisa aperta, as pessoas começam a falar besteiras. Quando vem palavras duras de Deus, mas cadê as palavras de bênçãos? Duras são essas palavras, Senhor. Jesus vai ouvir isso. E Jesus continua ouvindo isso hoje, de nós. Palavra boa é a palavra de hoje, que vai falar sobre o Mar Vermelho, que vai falar sobre bênçãos. Agora, quando vem sobre santidade, quando vem cobrar as coisas de mim, aí Deus não falou comigo, a pregação não foi boa. Este é muito do coração do ser humano diante de Deus. Deus pronto para abrir o Mar Vermelho e a gente pronto a voltar a uma vida sem Ele, na opressão. Saiba de uma coisa, mesmo que você não conseguia ver, mesmo que você não conseguia perceber, numa vida antes de Cristo, você era oprimido.
Você era escravo. Até que veio alguém, anunciou o evangelho para você. E o mar se abriu. A libertação, igreja, ela tem preço. O milagre tem preço. A cura, o mar vermelho se abrir, tem preço. A bênção, a recompensa, tem preço, igreja. E às vezes, como cristãos, nós esquecemos disso. A gente esquece que há um preço para receber daquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos que é melhor para nós, enfim. Há um preço, igreja. Mas vem o versículo 13. Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Versículo 13 para nós é: fique calmo, fique tranquilo, não se desespere. Tem um louvor assim. Monice adora cantar esse louvor para mim. Fique calmo, fique tranquilo, não se desespere. Versículo 13 para nós. A bênção virá. Mas antes, parece que tudo vai piorar. Ou então, tudo piora para depois melhorar. E é assim mesmo, meus irmãos. É assim mesmo. No conto do herói, o herói sempre tem uma queda para depois ele se levantar. E essa é a história das nossas vidas. A gente cai e a gente vai cair muitas vezes para depois Deus nos levantar. A gente vai se sentir perdido, a gente vai se sentir a pior pessoa do mundo. Parece que nada vai dar certo. E aí o Senhor vai lá e abre o mar vermelho sobre as nossas vidas. Versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. E aí, igreja, Deus vem com tudo. Versículo 15 a 18, Deus vem com tudo. Deus dá as coordenadas para Moisés. Manda o povo marchar, levante o bastão, e eu, Deus, vou deixar os egípcios mais loucos da vida. Sabe aquela conversa de que o touro, quando vê a cor vermelha, ele fica mais nervoso, ele fica mais violento? Deus deixa os egípcios mais nervosos e violentos. Deixa eu te repetir. Deus faz com que os egípcios fiquem mais violentos, com mais sangue nos olhos, com mais disposição para matar. Trazendo para as nossas vidas, Deus vai trazer esta dimensão sobre nós antes da bênção chegar. Parece que a violência externa aumentará contra nós. Parece que a violência espiritual aumentará contra nós. E Deus termina dizendo: eu vou ficar aqui tranquilo, enquanto os egípcios vão ser derrotados. Versículo 18. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Aí, igreja, versículo 19 ao 29, é história. Aí é o poder de Deus, é Deus mostrando o seu poder, Deus mostrando sua soberania, Deus marcando a história do povo e marcando a nossa história. O texto vai dizer que o anjo do Senhor vai se movimentar, vai passar para trás, a coluna de nuvem
sai da frente e vai para trás. E aliás, o texto vai dizer: a nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Moisés estende a mão, e aí com um vento leste muito forte, faz com que o mar recue. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei vocês, mas eu acredito, eu acredito que aquele mar se abriu. Se você acredita que, olha, é coisa da margem, é a lua, não é esse o meu Deus, não. O meu Deus é o Deus que faz o impossível. E eu creio, ele abriu o mar vermelho. Ele abriu, igreja. Se está na Bíblia, eu vou acreditar, meus irmãos. E é Deus fazendo um grande mover aqui. E eu preciso crer que Deus vai fazer isso na minha vida. Nós precisamos crer que Deus abre um mar vermelho. Nós que somos aqui do litoral, não sofremos esse vento que nós vimos agora. Mas a gente já viu ventos muito fortes aqui na cidade de Santos. É esse vento multiplicado a sei lá qual quantidade, mas que faz o mar se abrir. O mar recua. Isso sim é coisa para deixar a gente arrepiado, meus irmãos. É coisa para a gente ler na Bíblia e falar: glória a Deus nas alturas. Versículo 22. Os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de águas nos dois lados. Na direita e na esquerda, eles olhavam e viam um paredão, quem sabe maior ainda do que a nossa igreja. Nossa igreja é alta, né, meus irmãos? Já pensou? E eles passaram por isso. É a experiência que a gente tem no aquário, né? A gente anda no aquário, de um lado é água, do outro lado é água, e a gente está passando no seco. E eles passaram em terra seca, olhando para um lado, não é? Quem assistiu aí o príncipe, oh meu Deus, príncipe do Egito, a baleia lá, é um exagero até, uma baleia, mas pensa, um monte de cardumes passando, assustados, olhando os seres humanos caminhando sobre as águas não, né? Entre as águas. E aí é como se o Galvão Bueno estivesse narrando, falando, e lá vem eles de novo. Versículo 23 em diante, mostra para nós o faraó com seu exército. Com todos os seus cavalos, com os carros de guerra, com seus cavaleiros, com seus oficiais. E o versículo 24 diz que Deus muda o sentimento deles. Há uma mudança. Tem raiva, tem ódio contra os filhos de Deus. E agora tem pavor. Versículo 24 fala que eles estão apavorados. Deus cria uma confusão de sentimentos nas pessoas. E isso pode acontecer conosco. Deus pode confundir, Deus pode trazer um misto de sentimentos em pessoas que estão ao nosso redor, enquanto a bênção está vindo sobre as nossas vidas. E o texto vai dizer que agora esses homens que andavam, sabe, deviam vir assim, com ódio, com raiva, marchando, talvez com gritos de guerra. E agora eles estão apavorados. E não só agora apavorados, mas agora eles andam com dificuldades. Agora eles estão caindo um contra o outro ali. E agora as rodas estão paradas. E os animais estão assustados. E eles pensam agora em fugir. Mas Deus dá a ordem para Moisés: estende novamente a mão. E o mar volta.
Versículo 28. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido Israel no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Por fim, igreja, versículo 31. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Quais outras lições nós podemos trazer para as nossas vidas? A primeira que eu destaco para você é que Deus não deixará corações tranquilos diante de você, para que você alcance a sua bênção. Resumindo, você não vai ter vida fácil. Nós não teremos vida fácil para alcançarmos as nossas bênçãos. Versículo 4, versículo 8, olha só. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Versículo 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. É uma outra forma de dizer sobre um coração endurecido do Faraó. Até a bênção vir, a gente não vai ter vida fácil. Não vamos ter, meus irmãos. Não vamos ter. Então, lembre-se, você quer muito uma coisa sobre a sua vida. Vai ter muita luta para você chegar lá. Vai ter muita luta. Segunda coisa, antes que a bênção chegue até você, as coisas podem piorar. A gente viu ali do versículo 10 ao 14. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Não vai ter vida fácil para nenhum de nós. Não vai ter. E antes das coisas melhorarem, tudo pode piorar. E é necessário que a gente lembre disso. Na hora da luta, eu preciso me lembrar desta palavra. Porque para eu não desistir. Como o povo ali já estava querendo fazer. Não desista. As coisas podem, elas tendem a piorar. Não desista. Não desista. A palavra de Deus para nós é o versículo 13. Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. E por fim, dentro dessa questão aqui onde tudo vai piorar, alguém virá em nosso socorro. Versículo 14. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Perceba, igreja, que em todo o processo de libertação, é Deus quem foi à frente, é Deus quem resolveu a parada. Não foi o povo, não foi Moisés. Foi Deus. Moisés, Arão, eram só pessoas que estavam anunciando. Mas quem fez tudo é Deus. E o Senhor lutará por você. Fique em paz. O Senhor lutará por você. Penúltima questão que eu trato com você hoje. Sobre esse tempo da sua bênção. Você vai viver de uma forma e as pessoas à sua volta vão viver de outra. Versículo 20.
A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Versículo 24 também. Vamos já ler. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem do Senhor, olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Hoje, ali na escola dominical, eu estava conversando com o Elcio, com a Noeli, sobre o texto, né? Sobre essa questão do Mar Vermelho. E foi até ela que destacou uma coisa importante aqui, né? É que cada um ali estava vivendo aquele momento de uma forma. O povo hebreu, ao passar pelo Mar Vermelho, olhava para aqueles paredões de água. Eles viveram aquele momento de uma forma. Ainda preocupados, será que vai dar? Será que vai dar? Não sei, mas vamos lá, estamos passando aqui. Deus colocou o vento, abriu o Mar Vermelho, uou, vamos passar! Mas os egípcios começaram todos violentos e depois estavam apavorados. As perspectivas sobre o fato são diferentes. A perspectiva do milagre que nós estamos querendo de Deus, do milagre que estamos por viver, a nossa perspectiva será uma, e das pessoas que estão ao nosso redor será outra. Independente se eles vão ver isso com bons ou maus olhos, independente de como vão reagir ou deixar de reagir, cada um vai viver essa experiência de uma forma. E por fim, tudo isso que nós falamos hoje não é sobre nós, é sobre Deus. Deus mostrou o seu poder, sua soberania. Deus marcou a história do povo. Deus se movimenta. É o anjo que passa para trás. É a coluna que muda. É a nuvem que está diferente. É o passar entre as águas que é diferente. É Deus agindo. E é o nome do Senhor que é exaltado, que é louvado. Por isso que aconteceu. Pelo Mar Vermelho que se abriu. Moisés não está sendo exaltado, Arão não está sendo exaltado, o povo não está sendo exaltado. Toda a cura, todo milagre, toda a libertação, toda a prosperidade, toda a bênção que vier sobre as nossas vidas, a glória não é nossa, não é por nós, mas é por causa do Senhor, é para a glória do Senhor. O Mar Vermelho se abriu para a glória de Deus e com isso o povo passou. O milagre que virá sobre as nossas vidas é para a honra e a glória do Senhor. É por causa dele, é para ele. Para o Deus que faz o impossível. E pode parecer totalmente impossível para nós, aquilo que nós queremos receber, aquilo que nós estamos precisando. Mas para Deus, tudo é possível. Acredite nisso. Acredite nisso. O Mar Vermelho se abriu. E a experiência do Mar Vermelho se abrir foi vivida de forma diferente. Com perspectivas, sentimentos e um resultado diferente. E assim será sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.